Sexta-feira, 16 de janeiro, e você confere no seu Jornal da Rede. Risco de uma guerra em larga escala na Europa é pouco provável. Ex-presidente Bolsonaro foi transferido para Papudinha. Operação Fear of the Peaks mira quadrilha que vende ingressos falsos para show do Iron Maiden. Posse dos novos membros do Condemate Mais em Mogi das Cruzes. E tem seu resenha na rede com atualizações do mundo do esporte. Está no ar o seu Jornal da Rede. O risco de uma guerra em larga escala na Europa é considerado pouco provável nesse momento, mas a tensão atingiu o nível mais alto desde a Guerra Fria. Especialistas apontam que o maior perigo não é um ataque planejado, mas uma escalada acidental devido aos frequentes encontros militares no Mar Báltico e no Ártico. O equilíbrio militar ainda favorece amplamente a OTAN, cujos gastos e capacidades superam os da Rússia, mesmo sem contar com os Estados Unidos. No entanto, as ameaças de Donald Trump sobre a Groenlândia e a resposta europeia com o envio de tropas criaram um ambiente ali de alarmismo que pode gerar um pânico e distorções de percepção entre os países. O Instituto de Pesquisa de Estocolmo alerta, que o foco deve ser a manutenção de canais de comunicação diretos entre os militares para evitar que um erro de cálculo ou um incidente isolado com caças e navios dê início ao conflito indesejado. Vamos vir para o Brasil agora? Vamos falar do presidente Lula. Ele recebeu nesta sexta a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para consolidar o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. A reunião ocorre na véspera de uma assinatura oficial do tratado que vai ser realizada em Assunção, no Paraguai. Este considerado o maior acordo comercial do mundo, reunindo mais de 700 milhões de pessoas e 15% do PIB global. Para a diplomacia brasileira, o encontro no Rio tem o maior peso político, pois posiciona Lula como o principal fiador de negociação e evita o desgaste de dividir o palanque com o presidente argentino Javier Milei. A viabilização do acordo só foi possível após uma costura direta entre Lula e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que ajudou a isolar a resistência da França. Enquanto Lula garante a foto da vitória no Brasil, o ministro Mauro Vieira será o representante do país na cerimônia formal de sábado no Paraguai. Além de facilitar a exportação de produtos brasileiros, o acordo vai permitir a importação de máquinas e equipamentos europeus com preços mais baixos, estimulando a indústria nacional. Países como Japão, Canadá e Reino Unido já manifestaram interesse em seguir o mesmo caminho e negociar com o Brasil. Ainda em âmbito nacional, o ex-presidente Bolsonaro foi transferido ontem para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. A decisão do ministro Alexandre de Moraes responde a pedidos da defesa e reclamações da família sobre as condições da sede da Polícia Federal. O ministro destacou que a mudança oferece condições ainda mais favoráveis que as anteriores, garantindo a dignidade do cargo do ex-presidente, mas reforçou que o local não é uma colônia de férias. A Papudinha é uma unidade para militares e autoridades com direito à sala de estar maior, localizada dentro do complexo da Papuda, mas gerida pela PM. A transferência foi motivada por 3 pontos: a superlotação do sistema comum, evitada na unidade da PM, a dignidade do cargo, com cela exclusiva, e a saúde do detento, que, na verdade, o ex-presidente está passando por bastante coisa no momento, né? Moraes apresentou uma tabela comparando o espaço anterior com o novo, mostrando um aumento significativo na estrutura e no atendimento, já que ele não deu a prisão domiciliar. Sobre os pedidos de prisão domiciliar devido a problemas de saúde relatados pelo vereador Carlos Bolsonaro, como câncer de pele e apneia, o ministro determinou uma perícia por junta médica da Polícia Federal. O resultado dessa avaliação é que vai definir se o ex-presidente continua na unidade da PM ou se poderá ser transferido para um hospital. Janaína Reis Miron, irmã do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foi presa na tarde de ontem, olha só, gente, deixa eu explicar, após ser identificada pelo sistema de reconhecimento facial, o Smart Sampa, que também tem nas cidades aí da Grande São Paulo, inclusive no Alto Tietê. Considerada foragida da justiça, ela foi localizada em uma unidade básica de saúde na zona sul da capital. Contra Janaína havia mandados de prisão em aberto pelos crimes de desacato, embriaguez ao volante e lesão corporal. Gente, ela foi condenada em 2025 por um episódio ocorrido em 2022, onde foi flagrada dirigindo em zigue-zague, recusou o bafômetro e ameaçou policiais.
Além disso, possui uma condenação de 2024 por agredir o próprio filho com mordidas e puxões de cabelo em 2014. Nossa, isso vai dar muita história ainda, viu? A Prefeitura de São Paulo afirmou que a prisão seguiu rigorosamente a lei e os critérios do Smart Sampa, programa que conta com mais de 30 mil câmeras na cidade. Imagina se essas câmeras começam a ir atrás aí do pessoal, de políticos e outras pessoas nessa parte de dinheiro, desvios de verbas, vai ser muita gente presa. O representante da OAB, que acompanhou o caso, informou que Janaína estava na UBS para retirar medicamentos psiquiátricos e que ela sofre de dependência química. A família do prefeito declarou que não tem contato com a advogada há mais de 15 anos e que não irá se manifestar. Janaína foi conduzida ao 11º Distrito Policial, onde permanece à disposição da Justiça. Que coisa, hein? A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta quinta a Operação Fear of the Pigs, mirando uma quadrilha que vendia ingressos falsos para o show do Iron Maiden. Vocês gostam desse tipo de música? Faz o gosto de vocês? Os criminosos utilizavam um site que imitava com perfeição a plataforma Live Pass para enganar os fãs, que acabavam fazendo pagamentos via Pix de até R$ 700. Não eram baratos os ingressos, não. Foram cumpridos 5 mandados de busca em Guarulhos e no Tatuapé, resultando na apreensão de 3 carros de luxo, relógios, computadores e R$ 11 mil em espécie. A investigação aponta que o esquema pode ter movimentado cerca de 120 milhões de reais através de empresas de fachada e contas em fintechs. O delegado responsável alertou que os golpistas costumam trocar ou inverter apenas uma letrinha na grafia do endereço do site para confundir as vítimas. Uma das empresas citadas, a Hyperwallet, emitiu nota afirmando que é apenas uma instituição de pagamento, que não tem vínculo com o conteúdo dos sites, que encerrou a conta do cliente investigada após identificar operações suspeitas. O nome da operação é uma referência ao clássico álbum da banda Fear of the Dark, e o caso segue sendo investigado como uma associação criminosa e estelionato eletrônico. Até o momento ninguém foi preso. Tomara que aquele botãozinho do Pix, que foi falado no Modo Economia com Marcos Início, que fala aí sobre esses Pix de fraude, eles funcionem para esses casos, né? Vamos vir para o Alto Tietê? O aeromóvel monotrilho que conecta os terminais do aeroporto de Guarulhos à linha 13 Jade da CPTM apresentou uma falha na noite de ontem. O veículo parou no meio da via e os passageiros precisaram desembarcar e caminhar sobre os trilhos para concluir o trajeto. Você que já pegou trem ou pega trem, você já precisou andar assim no meio dos trilhos? Ah, garanto que todo mundo tem uma história, né? O sistema ainda está em fase de testes e no momento do incidente transportava apenas funcionários do aeroporto. Imagens nas redes sociais mostraram seguranças do consórcio Aerogru orientando o desembarque de emergência na estrutura elevada. Em nota, a concessionária informou que o episódio foi uma parada de segurança ocorrida em um desvio de via devido às fortes chuvas que atingiram a região. A empresa garantiu que não houve descarregamento e que todos os trabalhadores foram retirados sem ferimentos. O lançamento do aeromóvel para o público geral já sofreu pelo menos 4 adiamentos. Desde dezembro do ano passado, o equipamento segue operando exclusivamente para testes com grupos convidados e colaboradores do Gru Airport. Agora a gente vai mudar de assunto, sair do aeroporto e vamos falar de atropelamento. Olha, um homem de 64 anos morreu atropelado ontem na rodovia Mogi Dutra, em Mogi. Segundo a polícia rodoviária, a vítima havia se envolvido numa colisão leve e parou na faixa de rolamento para discutir os danos contra o motorista. Nossa, o incidente aconteceu no quilômetro 48 em um trecho de curva. A baixa visibilidade e a pista molhada pela chuva fizeram com que outros 2 carros perdessem o controle, atingindo um homem que estava fora do veículo. Uma segunda pessoa foi socorrida com ferimentos leves. O comandante da Polícia Rodoviária, Eduardo Filho, reforçou que em casos de batidas sem vítimas, os condutores jamais devem permanecer na pista. A orientação é buscar imediatamente um local seguro e iluminado para conversar. Todos os motoristas envolvidos fizeram o teste do bafômetro, que deu negativo. No caso, foi a curva ali que estava, a chuva, tudo acabou diminuindo a visibilidade, né? Foi registrado o caso ali na Delegacia Seccional de Mogi como homicídio culposo na direção do veículo. Vamos falar de vigilância sanitária. Olha, a vigilância de Suzano interditou nessa quinta uma clínica terapêutica irregular no Jardim Brasil, distrito de Palmeiras.
Nós vemos muitas clínicas aí no Alto Tietê, em São Paulo, serem fechadas aí por ela ter uma estrutura aí deficiente para cuidar das pessoas, principalmente dos idosos, clínicas que deixam, nossa, à beira do abandono, é muito feio ver, né? A operação foi motivada por denúncias à ouvidoria e contou com o apoio da GCM e da Polícia Civil. No local, os agentes encontraram cenários de extrema precariedade, falhas graves no manejo de medicamentos, prontuários inexistentes e estrutura física degradada. A vistoria apontou banheiros sem chuveiros adequados, camas em mau estado e ambientes sem condições mínimas de higiene e segurança. A diretora da Vigilância, Carmen Lúcia Lorente, reforçou que mudanças na gestão não justificam um descuido com a saúde dos acolhidos. O estabelecimento recebeu um prazo de 10 dias para remover todos os residentes e encaminhá-los às suas famílias ou a locais regularizados. A Prefeitura orienta que qualquer suspeita de irregularidade em serviços de saúde ou acolhimento seja denunciada pelo 0800 774 2007. E no próximo bloco, Luiz Camargo, prefeito de Arujá, assume a presidência na noite de ontem do Condemate Mais. E mais vagas de estágio no Alto Tietê. Fica aí que é rapidinho, já seu Jornal da Rede está de volta com muita informação para vocês. As fraldas são fabricadas com matéria-prima de fornecedores qualificados. E agora mais uma novidade para você da Guto Baby. Agora, as fraldas Guto Baby são produzidas pela GBI e eu vou te apresentar essa indústria. A fralda que combina praticidade e conforto. Detalhe que cabe no seu bolso, com fita que gruda e desgruda sempre que você precisar. Ela facilita o dia a dia dos pais e tem uma alta absorção que mantém o bebê sequinho por muito mais tempo, garantindo bem-estar e liberdade para brincar. A fralda GBI tem um toque macio que proporciona bem-estar maior para o seu bebê, um alto poder de absorção e tem uma durabilidade maior no seu tempo de uso. As fraldas têm fita tape tipo feltro, que facilita a abertura das fraldas várias vezes para facilitar a vida da mamãe e economizando ao mesmo tempo. São vários tamanhos para atender às necessidades do seu bebê e da mamãe. E todo esse processo que vocês viram são fabricados com matéria-prima de fornecedores qualificados. E essa foi mais uma novidade da Guto Baby para vocês. O prefeito de Arujá assumiu ontem a presidência do Condemate Mais em Mogi das Cruzes. Olha, a gestão é de 2026 e essa cerimônia foi realizada na cidade de Mogi e prestigiada pelo governador também de São Paulo, que veio, Tarcísio de Freitas, que classificou o grupo como um dos consórcios mais maduros do estado. Entre as prioridades da nova gestão estão a criação de uma Câmara Técnica voltada para pessoas com deficiência, PCD, e a regionalização da Central Cross, buscando tornar o agendamento de exames e cirurgias mais rápido e eficiente para os moradores da região. Muito bom, né? Luiz Camargo falou sobre a importância da chegada dos novos municípios ao Condemate Mais. Eu penso que quanto mais municípios, maior poder de articulação o Condemate consegue obter junto com o governo do estado, junto com o governo federal. Porque a força do consórcio é justamente a quantidade de populações por ele atendida. Então você veja que hoje nós temos aí 3,2 milhões de pessoas sob o guarda-chuva do Condemate e agora, com a adesão futura e breve de também Jacareí, a gente passa a ter 15 cidades e amplia ainda mais esse poder de conversação, de articulação e reforça a importância do municipalismo. Eu acho que isso é de suma importância. Os problemas de cada um dos municípios são os mesmos. Então, quando a gente se une para solucioná-los, a perspectiva de agilidade é maior. Cláudia Camargo, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Arujá, contou sobre a expectativa sobre a gestão para 2026. Tenho certeza que ele fará um excelente mandato aqui no Condemate, assim como faz na cidade de Arujá. Eu vou assumir a coordenação do Fundo Social de Solidariedade, estou muito feliz em poder ajudar, contribuir com os fundos sociais das 14 cidades, brevemente 15 cidades. Vai ser um mandato incrível, se Deus quiser.
O secretário de Governo, Kassab, comentou sobre a importância do Condemate. Está aqui nesse momento tão importante do Condemate, uma nova diretoria que assume, Luiz Camargo. A nossa presença aqui é para mostrar a importância da região, a importância do consórcio. Já a Mara Bertaioli contou sobre a presença do governador e a importância do Condemate Mais, ali também na cidade de Mogi das Cruzes. Confira. Olha, é sempre muito bom fazer parte do Condemate, da diretoria. Enfim, o Condemate tem uma força muito grande no Alto Tietê. São prefeitos que lutam para o crescimento do Alto Tietê. A gente leva todas as pautas ao governo do estado e a força do nosso trabalho junto é muito grande. Eu tenho certeza que o prefeito Camargo, junto com seu vice Pedro Isch, farão uma gestão tão boa quanto o Eduardo Buigues e a Priscila Gambari. Todos sabem que os prefeitos têm as mesmas pautas e a força de todo mundo junto é muito maior. Eu acho que as portas do governo do estado estão abertas para o Alto Tietê. Você ouviu a fala do governador e ele tem se mostrado realmente muito preocupado e muito participativo em todas as questões, principalmente da cidade de Mogi das Cruzes. Então, é uma honra fazer parte dessa nova gestão do Condemate e é um dia para celebrar, para agradecer. Você viu que a conclusão, né, a volta das obras do Rodoanel e também tantos investimentos para a cidade de Mogi das Cruzes, a gente tem que celebrar muito. Então, é dia para agradecer. A cobrança, as questões que nós precisamos ainda discutir, vai ter tempo para isso. Mas hoje é um dia de celebrar e boas notícias, principalmente para a cidade de... O prefeito de Suzano, Pedro Isch, assumiu a vice-presidência, reforçando o papel estratégico da cidade nas decisões regionais. O consórcio reúne atualmente 14 municípios, representa cerca de 3 milhões de habitantes e é responsável por 5% do PIB do estado de São Paulo, atuando em compras compartilhadas e planejamento de infraestrutura. O governador Tarcísio reforçou que o estado vai trabalhar cada vez mais com o consórcio, principalmente em compras compartilhadas e obras de infraestrutura. E ainda entrando no Jacareí, né, o Condemate Mais vai ficando cada vez mais fortalecido. Agora, por Suzano, olha, a prefeitura da cidade busca novas parcerias com empresas para o programa Adote uma Praça. A iniciativa visa reforçar a manutenção e a segurança das áreas verdes em conjunto com o setor privado. Você que vai até alguma praça e vê uma plaquinha de alguma empresa é porque essa empresa adotou a manutenção daquela praça. As adotantes ficam responsáveis pela roçagem, poda e limpeza dos espaços. Em troca, as instituições podem instalar placas de publicidade no local. Parcerias já foram firmadas em pontos como a Praça Padre Cícero e a Praça dos Expedicionários. Interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente pelo 4745-2055. E o Alto Tietê continua oferecendo empregos na região. Apesar de ser sexta-feira, 121 vagas de estágio jovem aprendiz estão disponíveis por meio do CIEE. As oportunidades são para estudantes de ensino médio, técnico e superior nas cidades de Mogi, Suzano e Guararema. Do total, 102 vagas são para estagiários com destaque para as áreas de Direito, Administração e Marketing. Já as 19 vagas de jovem aprendiz têm foco nas funções administrativas e de auxiliar de produção. Para se candidatar, é preciso fazer o cadastro no portal do CIE e manter os dados do contato atualizados. Então, não tem desculpa porque é sexta-feira, porque é online, é só você ir no site e se cadastrar. A plataforma também disponibiliza cursos gratuitos e ferramentas de vídeo apresentação para enriquecer o currículo. Em caso de dúvidas, o atendimento é feito pelo WhatsApp no 3003-2433. O destaque agora é a empresa Suzano, que registrou a restauração de mais de 1.700 hectares de Mata Atlântica em 2024. Essas empresas que usam a natureza e o fomento, né, da natureza ficam muito preocupadas com a sustentabilidade, né? O dado faz parte do novo resumo público do Plano de Manejo Florestal da companhia. A empresa administra uma área de 382 mil hectares no estado. Desse total, 37% são destinados exclusivamente à conservação da biodiversidade, muito importante para a empresa e também para o nosso meio ambiente.
Para monitorar as áreas, a Suzano utiliza a tecnologia de escaneamento a laser e imagens de satélite. O monitoramento de fauna identificou 240 espécies de aves e animais ameaçados, como a onça parda e o mico-leão preto. No campo social, as operações da Unidade Florestal Paulista geraram mais de 4.500 empregos diretos e indiretos em 70 municípios. Agora, vamos mudar de assunto e falar do sistema produtor do Alto Tietê, que registrou 106,2 milímetros de chuva nos primeiros 16 dias de janeiro. O volume representa apenas 45,8% da média histórica esperada por todo mês, segundo dados da Sabesp. E você se pergunta, nossa, mas choveu, caiu temporal. Eles são mais isolados, na verdade, né? Eles caem muito forte em algumas regiões, e onde precisa, às vezes, cair, nas represas, principalmente, não cai. Mesmo com as tempestades recentes, esse nível dos reservatórios segue no estado de alerta, operando com apenas 21,7% da capacidade total. O índice é muito inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando o sistema estava com mais de 40% de sua capacidade. O sistema é composto por 5 represas entre Suzano e Salesópolis e abastece mais de 4,5 milhões de pessoas. Apesar do cenário crítico, houve uma pequena melhora em relação ao fechamento de 2025, quando o nível chegou a 19,9%. Nada de desperdiçar água então, viu? Falando de chuva, vamos de previsão do tempo. Essa sexta iniciou com céu parcialmente nublado e tempo fresco. À tarde tivemos chuva fraca e trovoadas. Vamos ver como fica o tempo para o seu final de semana. Sábado o dia começa nublado com temperaturas amenas. À tarde tem previsão de chuva em vários pontos da região. Já no domingo o cenário se mantém. Na cidade de Suzano teremos mínimas de 18 e máxima de 26 graus. Em Guararema o cenário se mantém com mínima de 18 e máxima também de 26 graus. E no próximo bloco tem seu Resenha na Rede com o Lucas para te deixar informado sobre o mundo dos esportes. Já já seu Jornal da Rede está de volta. Atenção empreendedor do Alto Tietê e Guarulhos. O seu marketing simplesmente não pode parar nesse final de ano. Quer o máximo de visibilidade? A Rede Alto Tietê é a emissora que mais cresce na região. A sua chance de estourar nas vendas está aqui, no canal 527 da Claro e também no YouTube. Chegando nas 12 cidades do Alto Tietê e em Guarulhos. E não é só uma propaganda rápida não, é visibilidade total. O seu comercial vai ao ar mais de 10 vezes por dia. Sim, 10! O pacote é incrível. Reserve agora o seu espaço nos próximos 3 meses. Natal, festas e também o início do ano novo. É tráfego de clientes garantido na TV pela Claro e também nas redes sociais. Não fique para trás, o seu sucesso é a nossa audiência. Anuncie na Rede Alto Tietê. Ligue e se informe. Vamos fechar esse ano no topo. Fala pessoal, eu sou o Lucas Barreiros e o seu Resenha na Rede já está no ar para a gente falar aqui de tudo que rolou nessa segunda rodada do Paulistão, tem também Copinha e os jogos aí de Mogi Basquete, Suzano Vôlei, tudo para você começar o seu final de semana já por dentro de tudo que vai acontecer nesse sábado, nesse domingo e os resultados do seu time do coração. Então bora lá sem mais enrolação, começando pelo Palmeiras, que entrou em campo nessa quarta-feira para enfrentar o Santos no primeiro clássico paulista da temporada e o Verdão saiu vitorioso por 1-0. Nesse jogo da segunda rodada do Campeonato Paulista, vimos o Palmeiras conseguindo manter esse 100% de aproveitamento na competição. O gol da partida saiu aos 40 minutos da primeira etapa, com Alan, após um passe de Flaco Lopes. Já na etapa final, o Peixe até tentou buscar o empate, mas parou em 2 grandes defesas de Carlos Miguel e finalizações de Robinho Júnior e também de Miguelito. Com o resultado, o Santos conhece sua primeira derrota no Paulistão. Já na quinta-feira, só deu Red Bull Bragantino no estádio Cícero de Souza Marques. Na noite dessa quinta, o Massa Bruta não tomou conhecimento do Corinthians e venceu por 3-0, assumindo a liderança do estadual. John 2 vezes e Henry Mosqueira marcaram os gols da vitória bragantina.
De olho no majestoso do próximo domingo, o Timão foi a campo como equipe reserva, formada por jogadores menos utilizados e atletas da base. Mesmo com a entrada de alguns titulares na segunda etapa, a equipe alvinegra não conseguiu reagir e seguiu dominada pelo Bragantino. A gente viu aí o Dorival Júnior promovendo a estreia do zagueiro Gabriel Paulista, ele que fez carreira em times da Europa como Arsenal, Atlético de Madrid, Valência e Besiktas, chegou ao Timão sem custos nessa temporada e fez sua estreia nessa derrota, um jogo difícil, frente ao Red Bull Bragantino. E mais tarde, na quinta-feira, para fechar essa segunda rodada, São Paulo e São Bernardo fizeram um duelo duro e debaixo de muita chuva no Morumbi. No primeiro tempo, em 45 minutos truncados e sem gols, a melhor chance do tricolor foi com o Luca, que recebeu o cruzamento de Wendel e acertou a trave direita. O São Bernardo tentou com Vitor Andrade e Echaporã, teve volume, mas não conseguiu levar real perigo ao gol de Rafael. Já na segunda etapa, com a chuva dando trégua, o jogo ganhou em intensidade e logo no primeiro minuto, Rafael fez uma boa defesa em finalização de Felipe Garcia. Crespo mexeu na equipe e colocou em campo Luciano e Caleri, que voltou a atuar após não jogar desde abril de 2025. O tricolor cresceu na partida, criou chances com Luciano e Ferreirinha, até que, aos 33 minutos da segunda etapa, o camisa 10 recebeu ali um presentaço, aproveitou um rebote de uma cabeçada de Arboleda no travessão e marcou um lindo gol aí. Já nos minutos finais, o árbitro chegou a marcar pênalti em Ferreirinha, mas após revisão do VAR, anulou a marcação ao identificar que o atacante tocou nos próprios pés antes da queda. Então, o São Paulo, depois de ter levado um sonoro 3-0 na primeira rodada, consegue vencer nesse primeiro jogo no Morumbi e agora respira um pouco mais aliviado antes do majestoso. Sem mais enrolação, hora de passar a tabela do Campeonato Paulista desse final de semana. Palmeiras encara o Mirassol no sábado, às 8h30 da noite. Enquanto isso, no domingo, Corinthians e São Paulo se enfrentam na Neoquímica Arena, às 16 horas, aquele horário tradicional do domingão. Mais tarde, às 8h30 da noite, ainda no domingo, Guarani e Santos se enfrentam no Brinco de Ouro da Princesa. E olha, falando em copinha, tivemos Gigante eliminado e tem time da região nas oitavas. É isso aí. O futebol não se resume só ao Paulistão nesse início de temporada. Nessa semana, mais precisamente na quarta, tivemos aí o Santos passando para as oitavas da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao bater na Ferroviária por 4-1. Na quinta-feira, tivemos uma onda de jogos. São Paulo goleou o Operário por 5-1 e também avançou para a próxima fase. E ainda, no mesmo dia, tivemos a classificação do Itaquá sobre o Fortaleza. E olha, foi com emoção, viu? Depois de sair atrás do placar, o IAC empatou o jogo e buscou a vaga nos pênaltis. A gente viu a equipe de Itaquá eliminando o União Mogi recentemente na Copinha e aí conseguiu passar para a terceira fase e agora passando para as oitavas. Já o Palmeiras saiu vitorioso de um duelo movimentado contra o Flamengo de Guarulhos. Depois de empate no tempo normal, tivemos uma incrível disputa de pênaltis com direito a 25 cobranças. Isso mesmo, incríveis 25 cobranças. Herrera fala um pouco mais dessa partida pra gente, né? Como que ficou essa situação do Flamengo, que até fez uma boa campanha, mas acabou eliminado. Fim de jogo aqui na Arena Barueri, após o empate por 1-1 no tempo normal, o Flamengo foi derrotado nos pênaltis por 13-12 para a equipe do Palmeiras, cobranças magníficas cobradas, ninguém errava, e aí então o Flamengo está eliminado da Copa São Paulo nessa edição de 2026. A equipe sub-20 entra de férias, termina a temporada, né, com essa edição da Copa São Paulo, sendo eliminada na terceira fase, mas foca as atenções na volta das atividades após o Carnaval para a disputa do Campeonato Paulista sub-20. Lembrando a todos que o profissional volta a trabalhar, né, se reapresenta no dia 2 de fevereiro, dando início aos trabalhos para o foco total, né, na disputa do Campeonato Paulista da segunda divisão, a popular Bezinha. Aqui em Barueri, infelizmente, não deu. Hoje, né, a gente estaria aí no estúdio com o Pode Fla. A gente volta na próxima quinta-feira, dia 22 de janeiro, com um programa inédito ao vivo aí para vocês. Agradecer a todo mundo, a direção da Rede Alto Tietê, ao Mauro Vaz, a todo mundo, a Abner, a Adriano também. E a gente volta no dia 22, com o programa ao vivo falando tudo de Copa São Paulo e toda a temporada do Flamengo. Vamos começar agora para valer essa temporada do Flamengo. Agradecer Juliano Rico, né, com as imagens aqui para a gente, fornecendo as gravações. Muito obrigado a todos.
e a gente se encontra dia 22 de janeiro, então, no Pode Flá, na Rede Alto Tietê. E para você que se perguntou, cadê o Corinthians? O Timãozinho foi eliminado ainda na segunda fase, com derrota por 2-1 frente ao Guarani, que acabou eliminado pelo 15 de Jaú nessa semana. E olha, você não pode perder, o Itaquá Atlético Clube encara o Botafogo nesse sábado, às 4h30 da tarde, pelas oitavas da Copinha. Então, na segunda-feira, a gente volta com os resultados para ver quem que passou de fase, quem que chegou às quartas, ali mais perto da final, nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora é hora de mudar de esporte, falando da bola laranja, porque nesse meio de semana, o jogo do Mogi, que seria contra o Cruzeiro, acabou sendo adiado. A partida válida pelo segundo turno do NBB Caixa, que aconteceria nesta terça-feira, dia 13, no ginásio Hugo Ramos, foi adiada em razão das fortes chuvas que atingiram Mogi das Cruzes e a região do estado de São Paulo. O confronto sofreu um atraso de aproximadamente 20 minutos por conta das condições climáticas adversas. Mesmo assim, a partida chegou a ser iniciada e seguiu até pouco antes do fim do primeiro quarto, quando precisou ser paralisada com placar de 12-10 para o Mogi Basquete. Após a avaliação técnica, a Liga Nacional de Basquete, a LNB, optou pelo adiamento do jogo, priorizando a segurança dos atletas, comissões técnicas, profissionais envolvidos e torcedores. Ainda no início da temporada, o ginásio Hugo Ramos passou por reparos técnicos emergenciais realizados por uma empresa especializada. No entanto, os serviços não configuram uma reforma estrutural, que é a solução definitiva para o problema e depende de alinhamento e autorização da administradora do ginásio. Essa foi a informação passada em nota pela equipe do Mogi Basquete. Agora, a equipe mogiana embarca para o Rio de Janeiro, onde enfrentará 3 equipes cariocas. O primeiro desafio é contra o Vasco, na próxima terça-feira, às 8 da noite. E olha, mudando de esporte, falando de vôlei, Mogi não teve jogo, né? O Suzano também não. A partida entre Guarulhos e Suzano, válida pela segunda rodada do retorno da Superliga Masculina de Vôlei 2025-2026, que seria disputada na noite desta quarta-feira, dia 14, na cidade de Guarulhos, acabou sendo adiada por conta das fortes chuvas que também atingiram a região de Guarulhos. Os temporais na região da Grande São Paulo provocaram goteiras no telhado do ginásio da Ponte Grande, que acabou encharcando a quadra. À primeira vista, o piso se mostrou em condições de jogo, mas com a pressão, a água acumulada na borracha do subsolo emergia para a superfície, deixando o espaço impróprio para a prática esportiva. Diante desse cenário, em comum acordo entre clubes e arbitragem, a partida foi adiada. E após o adiamento, o clássico entre Suzano e Vôlei Guarulhos Bateu Bet foi remarcado para este domingo, dia 18, às 5 da tarde, ainda válido pela segunda rodada do segundo turno da Superliga. Então a gente segue acompanhando, ficamos na torcida para os times da região, agora não só mais com Suzano Vôlei e Mogi Basquete, mas também o IAC, que vem fazendo bonito na Copinha, e a gente espera que possa passar, por que não, da equipe do Botafogo. O seu Resenha na Rede e o seu Rede Alto Tietê News ficam por aqui. Um abraço, tenham todos um excelente final de semana. Na semana que vem a gente está de volta com mais informações do mundo do esporte e também do entretenimento, porque eu volto quando eu estou na tela com vocês. Até mais!